Olá! Tudo bem com você? Eu sou o Gabriel Dearo e este é o Operação Cinema. E hoje está começando mais um quadro no canal, Cenas Censuradas. Se você não sabe, muitos desenhos sofreram censura, tiveram até episódios inteiros banidos, episódios e cenas que provavelmente você nunca viu. E nesse quadro, em cada episódio, vamos pegar um desenho, né, e mostrar pra vocês as cenas e episódios banidos, que não são poucos. E pra começar essa série de vídeos, vamos começar com Pokémon. O primeiro episódio banido de Pokémon foi o número 18, que eles tiram férias em Acapulco, tipo Chaves. E por que esse episódio foi banido? Porque aparece o James com peitos gigantes. Nesse episódio estava rolando lá um campeonato de biquíni, daí o James coloca uma roupa lá, uma pele falsa, que daí ele fica com peitos gigantes. E muitos viram isso como um estímulo à homossexualidade na época. E foi banido em vários lugares, nunca chegou a passar no Brasil. Depois, logo no episódio seguinte, o 19, ele também foi banido, mas esse aí só nos Estados Unidos. Nesse episódio tem um Tentacruel gigante destruindo a cidade, destruindo os prédios lá, destruindo tudo. Esse episódio passava normalmente na TV americana, mas depois do dia 7 de setembro... 7? Porque eu falei 7? Mas depois do dia 11 de setembro de 2001, que foi o ataque à Torre Gêmeas, né? Eles pararam de passar por fazer uma referência à destruição de prédios, ataque às Torres Gêmeas. O episódio 23 também foi banido nos Estados Unidos por fazer referência ao ataque de 11 de setembro, só por causa do título do episódio, que é a Torre do Terror. Se bem que a Torre do Terror... lembra bastante. Se você for uma criança viciada em Pokémon, igual eu, você lembra bastante desse episódio, ele foi bem marcante. É um episódio que tem vários Pokémons fantasmas, daí o espírito do Ash e do Pikachu saem do corpo deles. Estamos lá embaixo. O que está acontecendo? Um dos episódios mais polêmicos é o 35, a lenda de Draft. Esse episódio foi banido praticamente no mundo todo, menos no Japão e alguns países por ali. E é um episódio que tem várias armas de fogo. Tem um cara que ameaça o Ash e seus amigos com uma arma de fogo apontando pra cabeça deles. Daí tem a equipe Rocket com uma arma de fogo também, enfim, tem várias armas de fogo. E isso não foi considerado muito próprio pra crianças, né? E nesse episódio também vemos o Miau com um bigodinho do Hitler, sabe? Fazendo uma referência. Mano, o que esses caras têm na cabeça? O episódio 38, o Soldado Elétrico Porygon, foi o episódio que ficou mais famoso assim por ter banido. Ele foi banido no mundo todo esse negócio. Em uma cena lá temos o Pikachu usando E uma cena lá temos o Pikachu usando Tá difícil, cara. Em uma cena lá temos o Pikachu usando o choque do trovão para parar os mísseis lá. Daí tem uma explosão e a tela fica piscando azul e vermelho. E com isso, mais de 600 crianças sofreram um ataque epilético no Japão. Claro que eu não vou passar a cena aqui, né? Vai que você tem um ataque epilético. Mas tem algumas cenas. Imagens, quer dizer. Teve até um episódio dos Simpsons que eles vão lá pro Japão. Daí eles fazem uma referência a esse episódio. Ei, esse não é o desenho que provoca ataques? O que está fazendo? Nós
Nosso próximo episódio é o 65, Feriado à la Jinx. Nesse episódio, o Ash e seus amigos vão pro Polo Norte, lá tem o Papai Noel e seus ajudantes, que são os Pokémons Jinx. E esse episódio foi banido, por quê? Porque falaram que o Jinx lá, o Pokémon Jinx, mostrava uma versão estereotipada de uma mulher negra. Assim, racismo. Talvez este Jinx tenha se separado do seu treinador, que neste caso deve ser o Papai Noel, não é? Jinx, que? Ai, tá legal, peraí, não me pega, não, para com isso, Daí trocaram a cor da Jinx do preto para o roxo. E esse episódio era pra ser o número 40, mas depois com essas mudanças ele virou 65. E isso gerou uma pequena confusão, porque no 65 já era pro Ash lá ter o Charizard, mas ele tava pro Charmander. Hã? Tchau! Agora vamos lá pro episódio 252, a Caverna de Gelo. Nesse episódio o Brock tá doente, tá alucinando lá no hospital e ele beija o Pokémon Jinx pensando que é a enfermeira Joy. Joy-san, 2人で幸せになりましょう. E esse episódio foi lançado quando teve aquela epidemia lá no Japão, que as pessoas saíam na rua com máscaras lá e tal, sabe? E daí falaram que aquilo fazia uma referência à doença e tiraram do ar. Mano, por que esses caras veem mais referência com o Capitão América? Eu entendi a referência. O episódio 348, Quanto Mais Brigas Melhor, foi banido pelo motivo mais idiota. Nesse episódio temos brigas de casais, o Ash brigando com a May e a Jessie com o James. Você é muito merda! A cidade de Fortune está esperando a gente! Legal, agora eu já tô pronta. No mundo inteiro esse episódio passou normal, mas em alguns países da Europa não passou. Por quê? Porque falaram que essa guerra de sexos não era bom para as crianças verem. E no final do episódio tudo termina bem, o Ash lá pede desculpa pra May e eles fazem as pazes. Eu não sei porque que eles baniram isso. Próximo episódio é o 377, a Batalha na Ilha do Tremor. E nesse episódio lá tem um Pokémon que faz terremotos, ele faz tremer tudo no Pokémon lá. E esse episódio foi banido porque uma semana antes, lá no Japão, teve um terremoto e tal. Aí eles decidiram não lançar eles, né? Não lançar esse episódio em respeito às vítimas e tal. Isso foi em 2004. E esse foi o único episódio banido antes mesmo de estrear, por isso que não temos nenhuma cena dele, só imagens. E pra finalizar, temos 3 episódios que não foram exibidos no ocidente, porque eles não acrescentam nada na história e são considerados episódios inúteis. Episódio 394, Ash e May Batalhas Quentes em Owen. Episódio 514, Ash e Daw encarando novas aventuras. E o episódio 588, Criaturas Misteriosas Pokémon. E essas foram as cenas censuradas de Pokémon. E aí galera, curtiram o quadro novo? Qual outro desenho que você gostaria de ver as cenas censuradas? Comentem aí embaixo. Eu sei que Hora de Aventura tem bastante, Dragon Ball também tem bastante cenas censuradas. Enfim, comentem aí embaixo qual desenho você gostaria de ver as cenas censuradas. Então se curtiu esse vídeo, cara, já mete o dedo nesse like e se inscreva no canal também. Vídeo novo toda segunda e quinta, às 7 horas da noite. Então é isso, um abraço e tchau! Quem é o monstro duende? Bom, o caminho mais fácil seria procurar pela porta do duende, né? Porque é por onde os monstros entram. E no filme de Toy Story vemos a porta do duende.